organizações, nós temos que recuperar a finalidade e recuperar o reconhecimento da realidade, que ainda não fizemos. Nós não temos uma crítica contundente ainda das experiências socialistas, nós não recuperamos ainda a obra de Marx na sua essencialidade, nós ainda não nos capacitamos a reconhecer os fracassos da história, que não são fracassos, tudo se justifica. Então veja, nós temos uma série de ingredientes, não de etapas, ingredientes, para a gente incorporar autenticamente para nos tornar capazes de viabilizar mediações. Então, não dá para ter já uma outra muletinha para a gente resolver o problema da crise das instituições, nesse sentido. Ela vai ter que surgir na luta concreta e no reconhecimento desses desafios que nós temos. Vai surgir, como surgiu no passado, mesmo concedido pelo reformismo e pela aquiescência do Estado e do capital, né? Que foi uma mediação fundamental para administrar o conflito de classe, partido e sindicato, independente da natureza da própria bandeira. Claro? Nesse sentido, acho que é por aí, né? Quais as mediações concretas para a transição, temos que descobrir. E isso, a história vai projetar um meio mais adequado para uma luta que tem que ser redefinida e o reconhecimento dos desafios. Você visualiza um terreno fértil? Na cultura brasileira? Eu visualizo, não. De imediato, não. Né? Todo mundo ainda aí acredita no Estado, no PT, muita gente. E se não acredita no partido, acredita enquanto profissional do Estado. Né? Eu trabalho na área de serviço social, nossa, essas pessoas radicalmente contra o capitalismo estão lá fazendo trabalho com as famílias. Claro que tem que fazer para comer. Eu falo, para comer é uma coisa, ganhar consciência é outra. Ganhar consciência, isso eu estou criticando. Né? Para comer a gente tem que fazer, ué. Se eu trabalho no órgão, vai plantar, tem que plantar, é fato certo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, as condições atuais são mais favoráveis que no passado. Por mais desencaminhadoras que ela pareça. Não tem pra onde ir, não tem que correr, tá tudo bem na cabeça, né? Mas exatamente o fato de estar tudo certinho, quadrado, com fluxos definidos, é que coloca tudo de reviravolta, tudo de forma insatisfatória e não modulada naquele formato que foi concebido para que exercesse a função. Então eu acho que a explosividade social hoje, no mundo, é um excelente sintoma, não é solução, um excelente sintoma. Inclusive aquelas rebeliões que estão tendo, não só dos jovens, né, nos Estados Unidos, aquele formatinho lá, né, do limite da consciência de classe, ou de crítica ao neoliberalismo que os americanos não conseguem fazer, né, porque, pelo amor de Deus, já é muito para eles. Mas Grécia, não é muito para eles, tem que elogiar, tem que, né, Grécia, Espanha, Portugal, América Latina. Você se lembra? Há pouco tempo, agora o Chile está calminho, mas o Chile está em explosão permanente. E movimento estudantil e trabalhadores. Então, veja, tem coisa que não está conformada, que não está, sabe, acomodada. Só não está encontrando o jeito, a hora e o jeito de fazer, mas está saindo, volta, sai e volta. Então, isso é um sinal muito bom, porque, inclusive, o que a gente lê à distância, né, que não é uma informação muito confiável, é que aquelas grandes rebeliões daqueles países, inclusive, foram contra os PCs. Contra os partidos socialistas, contra os seus sindicatos, o que é muito positivo. Eles não estão conseguindo segurar, eles estão deixando de cumprir o papel de cumprir na luta defensiva. Você entendeu? Não é mensagem de condenar, eles estão perdendo a função porque eles não dão conta mais dos desafios postos no presente. E quando dão, acabar com a gente. Os sindicatos, quando tem que fazer a política, mesmo a mais radical, é virar burocratas e eu vejo isso, e lutar contra a classe, ou fazer mediação do capital que usa a esquerda dentro do sindicato para discutir quantos vão demitir e que nada vão demitir. A gente está fazendo o trabalho do capital. E não é porque eles traíram a classe trabalhadora. Porque tem pessoas muito valorosas. Eu estou lembrando de um caso, eu sinto mal mesmo, porque eu estou lembrando de um caso, São José dos Campos, do PSTU. Os trabalhadores vieram na cara para eles no conflito que eles tiveram lá, porque eles tiveram que conceder e negociar, porque senão é um desastre. Eles estavam no sindicato. Porque são porta-vozes da negociação e da mediação. Queiram ou não. Por mais radicais que fossem, eles provocaram a greve, depois tiveram que recuar, virando as costas para aquelas trabalhadoras de uma certa forma. Eles são culpados de ter acreditado que o sindicato poderia fazer mais que isso no momento de crise. Entendeu a diferença? Não é que eles traíram. Eu estou falando de forma, eu não sei os detalhes, estou falando em linhas gerais para que não chegou. Então veja, mesmo que a gente queira, nós vamos ter que encontrar outros meios de mutações de organização. E que não precisam ser as tradicionais, mas tem que constituir uma universalidade e um internacionalismo. Nesse sentido, o que vai ser
claro? A história que vai provar e vai nos exigir. Tá? Como fazer a luta nacional, né? Dentro dos países, você perguntou. Como frear os efeitos do imperialismo sem o Estado Nacional? Você não freia. Você deixa lá. Não, Deixa nacionalista. peraí, não. Calma, pensa, vai com calma. Vai com calma. Não é 800, não é partido ou sem partido, entendeu? Esse maniqueísmo é muito comum na esquerda. Eu estou brincando, você aproveitar o seu mote. É muito, quando o Mensal faz a crítica do partido, então ele é contra o partido. Quando ele faz a crítica do parlamento, ele é contra o parlamento. Aonde está escrito isso? Porque a compreensão da esquerda é primitiva, é ignorante, não consegue nem entender o mundo real. Então, tudo são mecanismos autônomos, maniqueístas, burocratizados. Não pode fazer a crítica do parlamento porque ele é contra o parlamento. Ele faz a crítica do parlamento quando for necessário em tais circunstâncias, podemos estar. Mas só por ele fazer a crítica, já diz que ele é antipartido, antiparlamento. Tá claro? Então nós não podemos ficar nesse preto no branco, no bom no ruim. Sabe? Nós temos que entender a coisa como é. Só para falar os termos. Primeiro, eu aproveitei isso antes. Eu sei que você não pensa isso. O que a gente tem que identificar, e também, olha, estou dizendo para vocês, eu não sou dirigente de partido nem dirigente de grupo de classe, tem que ter outra qualificação e outro foco, né? Para enfrentar, vamos dizer assim, os conflitos intercapitalistas, que nós estamos falando do imperialismo americano e o poder do capital no Estado Nacional. Nós estamos falando de capitalista brigando com capitalista, e vai ficar no maior parcela do bolo. Onde é que está nós nessa história? Morrendo, né? Perdendo, saindo da terra. Não, pagando o preço da acumulação de capital, porque estão disputando quem fica com ela. E quem consegue mais facilidade com o capital entrar, o capital sair. É isso que o Estado brasileiro está fazendo. E não só isso, o Estado brasileiro, e aí Lula e companhia, eles que inaugurou essa fase tão assintosa, está gerando um subimperialismo dos países irmãos. É o mesmo papel que eles sofrem, ele transfere e aplica nos demais. Porque é competição. É competição. Não é associação o sentido. E é uma competição destrutiva. Eu tenho que lutar porque se ele tira de mim, eu tiro do outro, porque eu fico sem espaço no mercado mundial. Por quê, hein? É uma questão de opção do Estado, do governo, do partido? Não. Porque a reprodução do capital no Brasil exige todo esse espalhamento de diversas medidas para manter aquela lógica do capital estrangeiro, externo e nacional. Então, o social, como sempre foi na história do Brasil. Então, não tem luta nacional, isso que eu estou querendo dizer. Não tem. A luta, se a gente tiver que ir contra alguma atitude de uma invasão ou de um tipo de ação mais acentuosa do imperialismo, é ser contra ela e contra o capitalismo brasileiro, o Estado brasileiro e o capital em geral, junto com ela. Não está só contra a agressão imperialista, é estar apoiando o capital nacional, explorando a nossa classe trabalhadora. É essa resgate da luta socialista, do confronto de classe, que não tem mais mediação nem negociação, por conta das facilidades que o capitalismo tem para reconhecer esse esquema da negociação de classe, não tem mais, que inclusive o próprio capitalismo está descendo o cacete de forma autoritária e violenta. Nem negociação está servindo mais para ele. Cooptação do Lula, que está fazendo um papel brilhante, por isso que ele está nessa folga toda, Lula, que tem companhia, mas que também não vai durar muito, porque está saindo pela beirada. Está claro? Então veja, não tem como fazer uma luta anti-imperialista apenas. Isso que eu quis dizer. Ou uma luta nacional apenas. Se for aquilo que eu falei antes, uma luta parcial, que é uma luta que não é contra o capital e superação do capital, uma luta parcial só tem necessidade, vantagem para a classe trabalhadora, para a emancipação da classe trabalhadora, se estiver associada a uma luta contra o capital. Você pode até pegar um mote de uma luta nacional, mas que questiona o capital, o Estado nacional, a burguesia nacional e expande para o internacionalismo. Que não adianta a gente lutar só pelo trabalhador brasileiro, sabemos disso. Tá? Está transferindo a exploração para o trabalhador. A emancipação é global, não é? É geral, não é? Universal, não é? Tá claro? Então tem que ter muita clareza. Na hora que aparece, a gente se perde. Se você não tem os fundamentos mais ou menos sobre domínio, você se perde. Você cai em lutas que acha que está ali. Você tem que ter os fundamentos. Aí você volta porque é o capitalismo, qual é a vantagem, qual é o desafio do momento, qual é a situação da classe. Apoiamos ou não? A diferença. Para nós, da esquerda, tudo que for contra, nós temos que estar movimentando gente. Quem disse? Tem luta
o outro partido vai dizer que você é imobilista, dane-se outro partido. Eu sei disso. Os alunos, os estudantes falam, a pressão que eles sofrem nas diversas correntes esquerdas. Daqueles que querem estudar, mas não estão fazendo a militância que deveriam fazer. Dane-se! A conexão com a história é com a emancipação humana. Não é com o partido, com a conjuntura e com o embate eleitoral do DCE. Não é. Não é. Você pode ser considerado o maior fracasso no movimento estudantil. Mas você pode estar fazendo a coisa certa num dado momento. Você está apostando no futuro. E o presente que nós não estamos sabendo lidar com ele, nesse sentido. Não é que não devemos fazer no presente. Está claro? Então veja. No mesmo sentido, vai a discussão sobre a luta de resistência, né? Com o aumento de salário. No mesmo sentido. Claro que nós temos que impedir que a classe trabalhadora sofra menos. Né? Em diversos momentos nós estamos lutando dentro da universidade por coisa que a gente não consegue sequer vincular, né? Nas greves, é só salário. A gente entra contrariado nessas greves. A gente entra contrariado nessas greves. A gente tenta fazer uma vinculação no discurso, na retórica, não adianta nada. Porque as greves estão moduladas com a relação com os sindicatos Pereira e com a cooptação né, que o PT fez, né? Botar todo mundo junto, né? Lado de lá, do lado de cá, no meu sindicato pelo menos, defendendo o projeto aí, desenvolvimentista, dizem. Então veja, lutar por salário, nós temos que lutar, mas não basta lutar por salário. Isso a gente já sabe há muito tempo. Agora, nem lutar por salário a gente vai ter êxito. Você entendeu? Quer dizer, olha, eu vou de uma forma mais genérica. Não quer dizer uma classe. Só as categorias, mutações de classe, acabam conseguindo, né? O modo e que o capital tem que fazer questão de nos fragmentar. Ele não pode tratar todo mundo mal. Ele tem que tratar mais mal uma parcela mais desmobilizada e fortalecer uma aristocracia que se volta contra a própria classe. Sempre foi assim, desde o século XIX. Então veja, de novo, a mesma questão para resumir. Tem que vincular a luta parcial com a luta do desafio da ofensiva socialista. Como fazer essa junção, nós temos que descobrir. Mas a pauta do socialismo, a pauta da luta contra o capital, não é contra a democracia enfraquecida, não é contra o sindicato que está na mão do Pereira, é contra esse sindicato, contra esse partido que construiu outras coisas. Exemplos rápidos. Entendeu? Nós temos que vincular. Como fazer, nós temos que descobrir na história, no movimento real. Tá? As comunas. Alguém citou o Marx, acho que foi você mesmo. Veja, tem algumas polêmicas sobre algumas passagens de Marx sobre o conceito de cooperativa, inclusive. Eu já li, já analisei, eu estudo um pouco cooperativa, história do pai. Primeiro, não me lembro agora literalmente as passagens, mas tem pessoas que tiram posições completamente diversas na mesma passagem de Marx. Você fica pegando ali, discutindo a semântica, a semiótica, sei lá o que ali daquelas palavras, você vai girar em si para ficar brigando com o fantasma. Você tem que analisar aquela passagem no contexto da obra e no contexto da discussão do estudamento da análise capitalista que ele fez. Quando ele está dizendo que aquilo é uma forma avançada, superadora, não sei o quê, ele está falando que é possível. Agora, que aquilo é forma que expansivamente, dentro do capitalismo, vai conseguir reverter o capitalismo, ele não disse em nenhuma outra passagem de toda a sua obra. Então veja, muitos falam que defendem as fábricas ocupadas, né? Muitos militantes valorosos, olha, eu considero isso, a minha crítica é contundente, mas não é de desrespeito. Tá? Eles falam, não, mas o mérito maior dessas experiências, mesmo que a gente não consiga se desvincular do domínio do capital, né? E nem controlar o capital, é o processo educativo do trabalhador reconhecer a capacidade que tem de produzir sem o patrão, de produzir sem a necessidade do capitalista. É verdade. Mas isso não precisa entrar numa experiência que ensina uma série de outras coisas. Corrompe o papel de classe em diversos outros aspectos, que o trabalhador aprendeu uma coisa que ele aprende não passar de baixo, que é uma revolução. Claro que aprende. Claro que ele ganha alguma consciência, mas ele perde um monte de outro que ele vai ter que pensar como capitalista. Eu tenho estudado um bocado, já parei um pouco agora, já esgotou para mim o que eu vi. Já é suficiente, tá? Eu não estudo só isso. Mas eu tenho declarações, depoimentos de trabalhadores dizendo como ele tem que reprimir o seu companheiro que não quer dar aquela produtividade que é exigida pelo valor da mercadoria que eles têm todo o mercado. Ele pune o seu companheiro. Ele pune. Ele vira o déspota, ele vira o tirano da fábrica. O gerente, que eles se dividem em funções, que tem que dividir. Eles dependem das especialidades da pequena burguesia, que vem de fora, engenheiro, advogado,
que vai impor para eles uma lógica de administração que eles não têm capacidade de ter, porque é a lógica externa que impõe para dentro. E mais, por último, só para resumir, tem coisa pra caramba sobre esse tema. Para resumir, eles passam a contratar trabalho assalariado depois de fazer cooperativa. Eles repõem a condição que eles esperaram. Veja, o que eu estou querendo só colocar para vocês isso é como aquele aspecto pedagógico educativo é mínimo, perto de todas as distorções e desvios da consciência do trabalhador, que é obrigado a fazer aquilo que ele nega. E tentando justificar, aí a mistificação e relação pura é muito mais danoso do que esse mérito do processo educativo, que o trabalhador estaria num passe de mágica, numa revolução, num processo mais geral de transformação social. Não precisa experimentar antes. O que ele está experimentando está deixando ele mais alienado e mais ainda autoexplorado. Entendeu? Tá? Lênin. Eu conheço pouco Lênin. Já li Lênin, aquelas coisas que todo mundo lê. Mas estudar Lênin é diferente. Né? Ler não é estudar, hein? Tem uma diferença brutal. Eu conheci isso, conheci aquilo, mas não posso falar sobre isso, sobre aquilo com propriedade. Né? O que eu posso dizer, de ler do pouco que eu conheço, né? Esse estado da revolução, todos nós estamos no estado tem que passar por ele, claro. Né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, claro que lá tem coisas de convergência brutal com o Messado. O Messado cita Lênin, não há uma divergência, pediu concordância e desacordo, né? Não há um desacordo assim, principalmente nesse texto. Tá? Principalmente nesse texto. Há um desacordo aí, vai fazer uma crítica a toda a União Soviética, inclusive a Lênin, que tomou atitudes e medidas na sustentação de uma revolução que não era uma revolução, de medidas emergenciais que foram impostas e contingenciais que Lênin tomou, e foi no mesmo sentido posto por Stalin depois do ponto de vista do que gerou na União Soviética. Não pelas mesmas mediações, mas no mesmo sentido de recuperar algumas medidas do capitalismo para conseguir sustentar a experiência socialista. Nisso o Messageros é implacável com isso. Não precisa citá-lo. Ele está analisando a União Soviética, cita quem fez isso, quem fez aquilo. Né? E mesmo assim, algumas defesas de concepção de transição do Lênin é questionado não só por Messageros, por outros marxistas. Exemplos pontuais, só para sinalizar. A concepção de que o Taylorismo servia para a produção socialista. O que é o Taylorismo? A mudança de uma produção dos livres produtores sociais tem que mudar finalidade, meios, prioridades, mudar tudo. Mas era a exigência da sobrevivência da revolução que o fez tomar atitude dessa forma. Está claro? Então veja, mesmo ele dizendo que estava defendendo o socialismo, ele estava trazendo o capitalismo para dentro e contrariando a autonomia do trabalhador, colocando dentro do movimento do trabalhador. Que autonomia é essa? Porque tinha que vencer no processo da produção, o confronto da Guerra Fria. Aí tem todas as justificativas. Eu não estou querendo dizer que ele teria como ter tomado outra decisão na hora. Eu teria que estudar um pouco mais, que eu não conheço. Mas eu quero dizer a compreensão dele, afirmar que o Taylorismo poderia servir como socialismo. E tem uma segunda citação, só para concluir, que ele diz também que algumas instituições e alguns meios de organização do processo social capitalista podem ser transferidos para o capitalismo, para o socialismo, desculpa. Mesma transição. Ele vai falar, por exemplo, o Correio. O Correio pode funcionar, que é uma instituição de benefício social, que atende todo mundo. Veja, a lógica da organização capitalista da entrega de correspondência, hoje nem é mais esse esquema, né? Está caindo cada vez mais. É a lógica da exploração, da administração da hierarquia. Nada que vem de lá pode ser transformado sem alterações substantivas para cá. A própria tecnologia, a própria forma da máquina tem que ser alterado o desenho, porque a finalidade agora é poupar o homem, não aumentar a produtividade. Então tem algumas passagens de Lênin no processo de concepção da transição na experiência soviética que é muito questionável. Eu acho que foi uma contingência, uma pressão brutal, e aquilo que, em termos de fundamentos da própria superação do Estado, do conceito de revolução, que ele escreveu, ele teve que flexibilizar e contrariar em algum aspecto. Nesse sentido, só para te sinalizar, eu não domino a obra do Lênin, mas esse eu tenho certeza que eu também li. Tenho certeza de que está posto assim por ele, não foi alguém que inventou e colocou na boca dele. Tá? Mas sem dúvida é da maior validade em muitos outros aspectos, inclusive na crítica do Estado. Tá? Mas um dia, se você puder,
Leia o Estado da Revolução com outros olhos, que eu li depois, que eu tinha lido já mestrado. Leia o que é o capital, leia o que é a situação toda dessa incontrolabilidade. Você vai ver algumas passagens lá que me causou estranheza. Eu tive em Curitiba uma vez, de passagem, para dar uma palestra na universidade, aí um grupo, que eu não me lembro mais o nome, de esquerda, que se organiza, estava estudando o Estado da Revolução, me levou para a atividade deles. Eu fiquei num subgrupo, cada um estava discutindo um pedaço, depois juntaram tudo. Eu fiquei nesse mundo, não tinha lido, mas eu fui ler as passagens. E eu não tinha lido, fazia tempo que eu não li o Estado da Revolução. Olha que eu li, eu não acredito. Tinha algumas passagens que hoje, eu aceitei placidamente, uma crítica radical. Mas quando a gente vai afinando um pouco mais a perspicácia, vai afinando um pouco mais o conhecimento da história, do que foi aquela revolução, que foi a União Soviética, e afinando um pouco mais o fundamento ontológico, que é capital, do que é Estado, do que é, você começa a ficar um pouco mais exigente, mais rigoroso na aceitação de algumas afirmações. E eu não me lembro a passagem, mas leia com mais atenção a próxima vez que você puder o Estado da Revolução. 90% a gente vai concordar em toto com o que ele fala, mas tem dissonâncias dentro disso. Dá uma olhadinha depois com calma. Um dia eu voltarei a ele, eu não voltei mais. Desde essa ocasião eu fiquei quieta, não polemizei, porque eu não estava dentro do grupo, não ia colocar, como se diz, merda no ventilador e ir embora. Né? Não, até por respeito a ele. Mas aquilo ficou na minha cabeça, ó, a gente tem tempo de voltar. Tá? Vou pra frente, né, gente? Eu não ficaria até as 10 da noite. Terceira Guerra Mundial. Bom, o Messari disse que é uma coisa inviável. A primeira foi possível, a segunda foi... A terceira é destrutiva de toda a humanidade. Todo mundo está segurando a tentativa, a vontade é imensa. Porque foi assim que eles resolveram conflitos anteriores com muito boa vantagem para as nações dominantes. Agora, por que essa gana suicida e, vamos dizer assim, destrutiva do Irã e Iraque, o conflito com a Coreia? Porque são unidades nacionais na periferia do sistema de poder mundial que estão criando defesas ou provocando alguma ameaça de ataque, que impede que sejam só destruídos. Além disso, ele diz, a capacidade armazenada de armas atômicas e armas nucleares dá para destruir a Terra 90 vezes, sei lá quantas vezes, mesmo a redução depois da Guerra Fria. Tá? Então, veja, é um recurso que não quer dizer que está descartado. Um dia você pode acabar com tudo mesmo, já que não vai dar para ninguém, deixa para ninguém. Mas não dá a solução que você acha que poderia, porventura, ser mais uma válvula de escape do capitalismo. Ele está sendo impossível isso. Além do que, vai destruir muito. E a crise que ele vive não é só aquela arrumação que foi feita com as destruições do passado. Agora a crise é do desemprego estrutural, é o esgotamento dos recursos naturais, que não é só uma questão de distribuição de rearrumação em outro patamar, enxugando gente, a gente potencializa. Eles estão destruindo os seus elementos fundamentais de reprodução. Entendeu? Só para se eles descobrirem que a Coreia do Norte não tem bomba atômica, eles não invadem? Não, eu acho que vai ter as guerras hoje, ao contrário, se transformaram em guerras particulares e guerras nacionais, não localizadas. A guerra continua como recurso de dominação e de disputa por matéria-prima e mercado. Cada vez mais prolongada. Cara, quem nos analisar se vale a pena. E eu quis dizer, as guerras urbanas continuaram. Não, a guerra continua, ela só na geral. A militarização é para sempre. Cada vez mais alto. O problema é que o cálculo da vantagem. Aí eles existem, muita gente está sendo provocado, mas não compensa, vamos fazer outra coisa, entendeu? É sempre, é o desafio, o poderio, a dominação, não, é o capital. É o capital. É quanto que o capital é necessário invadir, ter um custo e apropriar-se de tal matéria-prima. É o capital, não é o poder. Não é o desafio do império, que está sendo, sabe? Não é questão de dominação, é questão de reprodução da materialidade da vida, que está em jogo. Entendeu? Vai destruir o Iraque, agora eles mesmos vão reconstruir, né? Claro, ganhar matando e ganhar reconstruindo. E neutralizar a reação do resto do mundo, está ótimo. E dominar a questão do petróleo, está ótimo. Isso começou. Coreia não sei. Coreia não sei. Aí vem a questão que eu vou juntar, já que ela deu a dica, do complexo industrial militar. Veja, esse é o termo que o Messari usa, Rosa Luxemburgo usa, muita gente usou, Hilfer, muita gente. Não é um conceito novo, ele traz de novo a atualidade.
estava dispersa. As pessoas já não juntavam mais as peças, né? Além de algumas outras contribuições adicionais. O que ele vai dizer é o seguinte, que essa questão de o Estado intervir e corrigir o desequilíbrio de produção e consumo, lembra? Que eu dizia, a tendência é produzir cada vez mais. Não das necessidades humanas, para gerar lucro. E ao produzir mais, tem que reduzir a força de trabalho, para diminuir, não aumentar, mas ali diminuir o valor, né? Aumentar a capacidade produtiva, diminuir o valor, o tempo de trabalho socialmente necessário. Isso é uma lei geral do capitalismo. Não tem outro jeito de produzir valor e riqueza no mundo capitalista. Isso as pessoas esquecem. Discutir política, política internacional, política nacional, movimentos sociais, tudo, sem que isso compareça. É uma alienação, uma esquizofrenia revolucionária. Penso nisso, mas não penso naquilo. E isso contraria aquilo. Uma hora só isso, uma hora só aquilo. É uma loucura o que a gente está produzindo de alienações dentro da esquerda. Por isso que eu estou dizendo. A gente tem muito que fazer, muito saber o que é a forma. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o complexo industrial militar é um dos elementos de uma eficácia brutal utilizado pelo Estado para auxiliar a ajuste do desequilíbrio de produção e consumo. Porque o Estado vai dizer que aparentemente o peso da contribuição do Estado ao comprar equipamentos militares, financiar pesquisa, quem financia o Estado não são as indústrias armamentistas. Grandes instituições de pesquisa do capitalismo mundial são mobilizadas e financiadas pelo Estado. Não é que, como fazem hoje com a gente, né, no negócio público-privado, como é que chama? Parceria PPP. Público-privado, que eles vêm, botam dinheiro, usam a gente, né? A gente vira prostituta, mas tudo bem, né? É dentro da universidade, por exemplo. Não, é o Estado incentivando formas novas e eficazes de absorver parte da sobreprodução. E o Estado acrescenta dois elementos que favoreciam esse mecanismo, que só o Estado podia fazer. E fez, e faz até hoje, tá? Não passou não. Primeiro, tem ainda o argumento político de legitimação, que é promover a defesa nacional. Então, principalmente o grande imperialismo, vamos dizer que o Brasil gasta 0,0 alguma coisa do seu PIB em complexo industrial militar. Os Estados Unidos gasta 3, 4, 10 vezes mais. Nós estamos falando dos grandes países que fizeram esse grande desenvolvimento da indústria armamentista. Então tem a legitimidade que é aprovado a destinação do orçamento público para financiamento do complexo industrial militar com a legitimidade da defesa nacional. Então tem muita polêmica, há uma certa aceitação coletiva das diversas forças que compõem o parlamento. E segundo, não precisa ser usado, basta ser estocado, armazenado, estacionado no exército, na marinha e na aeronáutica. Não precisa usar. Tem forma de absorver a superprodução mais eficaz que essa e de alto valor agregado. Nós não estamos comprando chinelinho de artesanato, estamos comprando armamento nuclear. E mais, tem todo o efeito multiplicador do desenvolvimento dessa pesquisa para a indústria armamentista, que acaba sendo subproduto para o desenvolvimento de matéria-prima, de processos, de mecanismos para a indústria em geral. Então é uma forma que financia e ganha de grátis, como a gente brinca em Alagoas, a indústria capitalista de grande porte, os benefícios, vamos dizer, dos subprodutos daquilo que financia a indústria. Tudo é vantagem, em alta escala, não é uma cooperativazinha de costura no interior, pelo amor, não é? O Estado também ajuda, isso que eu estou querendo dizer para vocês. É claro? Então é fantástico o efeito saneador. Que o Estado chama a atenção que já existia antes do keynesianismo, parece que é um produto do keynesianismo. Ele já estava em processo e foi uma medida que se juntou com a intervenção keynesianista do Estado na esfera da infraestrutura, na esfera das políticas sociais, mas já vinha com o mecanismo e permanece até hoje. E o Estado fala, eu não tenho aqui de cabeça o dado que ele usa, de 1995, quando ele publicou a versão original em inglês. Ele fala em trilhões de dólares, ele fala que não é pouca coisa. O volume de recursos armazenado nessa ação do Estado em apoio ao complexo industrial militar. Isso no sentido, e no outro complexo industrial militar, tem um poder econômico agregado gigantesco que determina os rumos da política. Nesse sentido, os parlamentos das grandes nações.
tá? Tem tudo quanto é lugar, são os grandes produtores, os grandes usinas, as grandes, entendeu? É uma malha de uma rede produtiva que é gigantesca, não é só o cara que produziu a bala, nem o canhão, tá claro? Então é muito forte a presença em termos de volume e poder econômico de capital no destino dos estados nacionais e dos seus interesses. Tá? É fantástico, isso é intocável. É isso que determina os rumos, inclusive, dos interesses capitalistas nesses países dominantes. Tá? Tem que consultar o complexo industrial militar, que você vai fazer isso, naquilo. Ninguém mata o Bin Laden sem consultar o complexo industrial militar. Tá claro? Eu queria dizer, nessa relação das determinações políticas também está envolvido diretamente com a reprodução econômica, né, da superprodução que vai parar no Estado para sanear a lucratividade do capital. Tá? Já foi, já foi. Tá. Tá aqui. Veja, eu vou tentar te responder, não sei se eu entendi bem. Se eu não entendi, depois você me corrija melhor, tá? A forma, vamos dizer, seminal da produção da riqueza do capitalismo foi a produção de trabalhadores livres como pássaros, como dizia Marx, né, do processo da relação servil anterior, feudal, que não tinham do que viver, desprendidos e arrancados dos seus meios de produção, que tiveram que se vender como a única forma de existência humana naquela época. E para que isso na história, ó, só uma vez, história é fundamental para os jovens e velhos revolucionários que se pretendem história. História é fundamental. A gente não estuda mais história, a gente acha que é suficiente que a gente sabe. Tudo que Marx fala está fundado na história. Exemplo, o tempo todo. Tudo que Mensagem fala está fundado em história. Se a gente não conhece a história, a gente sequer consegue absorver a dimensão das observações e das contribuições que eles nos trazem. Então é básico estudar história. O pessoal ri muito porque tem um manualzinho clássico, todo mundo passou por mim na vida, né? Primeira aula. O pessoal já sabe, já faz até suas maracutaias para fazer o trabalho História da Riqueza do Homem. Léo Rubio. É banal. Tem gente que é contra, que ele é stalinista, o Ernesto não gostava muito do livro, que era stalinista. É nada, lá no capítulo 21. Não lê esse não. Não lê esse não. Tá certo? Lê o resto. É fundamental. Tem 21 só que vai defender o planejamento centralizado, em 36 ele está escrevendo um livro. Deixa o coitado lá, arranca esse capítulo e dá o resto. Se quiser ler, leia, mas isso aí já tem uma série de outras coisas, eu cito, né? Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós não sabemos história. Todo esse processo que eu tive que pular aqui com vocês estiver muito mais rico se a gente estivesse alimentando de história o processo da criação da classe trabalhadora, o processo da criação da classe burguesa, como é que se deu o encontro dos dois para criar nova forma de produção, teve o capital comercial, que é diferente do capitalista industrial, teve o trabalhador que se negou a se subordinar à relação assalariada, virando vagabundo, punido como crime, guilhotinado por conta de me sujeitar, não se sujeitar à relação assalariada. Tem um universo de dados históricos que dá densidade, dá vida para essas leis gerais que a gente trata aqui. Então, o negócio da mais-valia é tão mais legal a gente poder botar e, olha, está falando da mais-valia, eu estou vendo como é que ela se constituiu, como é que aquelas trabalhadoras surgiu, que eu não posso fazer com vocês aqui agora. Mas a mais-valia surgiu de uma forma mais eficaz de libertação dos deveres da classe feudal para explorar a classe servil, e o trabalhador livre, leve e solto é responsável pela sua própria reprodução. O capital não tem nenhum custo de ter aquela força de trabalho disponível para que ele quer, como ele quer, onde ele quer, e o preço que ele quer. Então, veja, esse processo todo vai constituir uma nova relação de trabalho explorado e exploradores, que vai se dar, eu me vendo que não tenho como viver, você me utiliza enquanto força de trabalho, eu vou produzir uma riqueza de transformação da natureza, que é o único elemento nos diversos fatores que entram no processo de produção, meios de produção, equipamento, luz, energia, maquinário, o único fator de produção que tem uma diferenciação vital é a força de trabalho. O que entra da máquina incorpora-se e recupera-se no produto, na mercadoria. O que entra, está tudo ali, está dissolvido ali. O que entra dos gastos de força e energia está ali. Então, o trabalhador é o único fator da produção que produz algo mais do que ele custa. É o único que agrega valor novo no existente, que gera uma riqueza que não existia antes. Eu brinco, é cheio de asa lá na nossa sala de aula, eu brinco daquela árvore ali, não sai essa cadeira.
foi produzida, tem que retornar o capital investido para ele reinvestir e continuar explorando. Então veja, a mais-valia, ela acontece na produção. O capital, para retornar para a mão do capitalista e poder ser reinvestido, se realiza, a gente fala mais-valia, e a gente não mata, né? A mais-valia se realiza enquanto capital no consumo. Mas aqui já foi extraído, o trabalhador já foi explorado. Só que o capitalismo, né, crescer, ele tem que completar o ciclo. No ciclo, o consumo é fundamental. Seja consumindo água nuclear, seja consumindo 10 sapatos usando um só, seja consumindo o que você nem precisa. Tem gente que compra e não tem como usar em casa, porque não tinha nem instalação para pôr em casa. Gente que está iludida para consumir. Gente que compra carro e não tem dinheiro para manter o carro e pôr gasolina. Por aí, estou dizendo as coisas mais variadas. Então veja, a mais-valia não está prejudicada, não está diretamente vinculada à capacidade de consumo. É uma contradição. Tem que andar junto, senão o capitalismo acumula. Mas o processo da produção tem uma autonomia, que é toda a relação de trabalho, da exploração, do assalariamento, do domínio do trabalhador na fábrica, do processo produtivo, da divisão do trabalho. Tem um monte de ingredientes que são só na esfera da produção. Ao ele produzir e se vender para o capitalista, ele deixou o capitalista usá-lo como ele quer, diz Marx. Então ele pode usar por 10 horas, por 12 horas, por 15 horas, ou por 8 horas, intensificando o trabalho, produzindo em vez de 10 cadeiras, 20, no mesmo jornada, ganhando o mesmo salário. Veja, estou querendo só sinalizar para vocês que o trabalho excedente, a mais-valia, aquilo que é o que vai dar força para o capitalista, transformar em classe, é feita na produção, independente do consumo. Mas para o capitalismo vicejar, se desenvolver e poder de novo fazer o mesmo processo contínuo, e o Marx fala, o sistema do capital é compulsivo, é contínuo, insaciável. Ele usa esses adjetivos, é insaciável, naquele sentido. Lembra que eu falava do espiral? Então o consumo é uma contradição que tem que ser administrado o tempo todo para completar o ciclo e realimentar o ciclo ascendente da acumulação. Mas aqui são algumas regras, aqui são outras. Mas o capital intervém nas duas e o Estado intervém mais aqui que aqui. Porque aqui quem manda é o capital. Aqui, como vai ser explorado, quanto que vai tirar de mais-valia, o capitalista, dono dos meios de produção, que vai administrar com todos os recursos dos nossos profissionais liberais, nós inclusive, de fazer aquilo ser potencializado. No consumo, o Estado não pode atuar mais. Claro que ele ajuda aqui, com subsídio, com uma série de outras coisas, proteção política, para que não haja rebelião, que não haja greve, tem mil formas que o Estado atua, mas ele não tem poder direto aqui, de intervir. Aqui no consumo ele tem poder direto. E até de substituir, ocupar os espaços da produção, como já ocupou. Tá? A estatização, a criação de algumas estatais, não era para enriquecer o povo, é dar condições para o capital se reproduzir numa escala mais ampliada. Então veja, se eu entendi bem a sua pergunta, se não se realizar no consumo, a mais-valia perde um pouco de sentido, não realiza a força do capitalista. É isso que você perguntou? Eu perguntei, na verdade, isso me esclareceu, assim, porque realmente não tem como não ter um consumo. Mas eu perguntei assim, dentro dessa lógica da produção destrutiva mesmo, de você estar destruindo riqueza. Mas ele destrói vendendo. Você entendeu? Mas ele não está destruindo a fábrica dele. O consumo continua sendo. A gente consome, por isso que é um consumo destrutivo. É um consumo destrutivo, mas é consumo. E sabe o que mais que ele fala também? O próprio capitalismo destrói riqueza também. Tá? Também. Não exclui o consumo destrutivo, que é fundamental que esteja vigorando plenamente. Mas o capital também destrói riqueza. Sim. Quando não é útil para ele um investimento numa planta industrial, ele fecha e vai embora. É mais barato construir em outro lugar, com a doação do Estado, com a força de trabalho que não tem greve, que aceita qualquer relação de trabalho, do que ele manter a produção em Detroit. Ele vai viajar para o resto do mundo espalhando a planta industrial na construção de um carro, que é o processo agora, né, do toyotismo e todos os outros processos que o capitalismo vai inovando o tempo todo para manter a exploração e a acumulação. Então veja, ele também destrói riqueza, ele joga fora. Ele não precisa, não vai fazer falta, não vai atrapalhar a minha acumulação, porque eu vou acumular N vezes mais indo para outro lugar, criando outras condições desfavoráveis. Então tem o abandono de riqueza produzida. Veja, Detroit, né, eu dei exemplo, que é um clássico exemplo de abandono de plantas industriais gigantescas, bairros inteiros
vai embora no dia seguinte. Não é como a gente, né, vou aproveitar isso, vou levar aquilo. É lucro, é acumulação. Vai me custar mais transportar isso que eu tenho aqui para outro lugar do que eu construir outro lugar, porque lá tem vantagem que vai me cobrir o prejuízo que eu tiver aqui. Então veja, é riqueza social, acumulada, abandonada, virou ponto de tráfego, banditismo, tem estudo sobre isso em Detroit. Virou uma cidade abandonada, foi da parte dela, né? Abandonada. E foi o coração do crescimento do automobilismo da indústria automobilística nos Estados Unidos na época do Fair State. Ele também destrói, mas não destrói a sua lucratividade. Ele destrói o capital já realizado, mas ele vai cobrir com a realização ampliada em outras esferas, em outros lugares, em outros setores. Você entendeu? O consumo disso é destrutivo, eu tive prejuízo. Só destrói. Tudo que é destrutivo é dando lucratividade É. no capital, nesse sentido. Entendeu? E eu acho que encerrei, pessoal. A classe trabalhadora está diminuindo muito, né? Vocês devem estar mortos. Eu falo pra caramba. Deixa eu dizer o seguinte, olha, eu precisaria saber melhor do que você está falando, de quem você está falando, eu suspeito, mas eu não tenho o texto que você lê. O que é fundamental? Como foi o alerta que eu fiz, o apelo que eu fiz para vocês, como entender o sistema do capital e entender todo o contexto social do modo de produção. Falar que a classe trabalhadora está sofrendo desemprego crônico é real, é tendencial e universal. Dizer que outros setores estão absorvendo mais trabalho do que os setores da produção industrial pode ser verdadeiro. Aqui produz riqueza é a classe transformadora da natureza. Todas as demais classes vivem dessa riqueza produzida aqui. E a diminuição dela é que vai impactando a própria lógica da acumulação e da realização do capital. Porque a riqueza, o dinheiro que está na mão daquele outro, dos outros setores para gastar, vem daqui. Aqui, claro que está produzindo cada vez mais. Nesse sentido, está produzindo cada vez mais. Mas a classe, vamos dizer, que vive do trabalho, não. Tá? Isso é um conceito que não diz nada. Tá? Ele diz muito pouco. E o que diz não é bom. E digo claramente. Burguesia do trabalho. Não inventa coisa, fala o que é. Está lá em Marx, não precisa criar conceito novo, porque a realidade não mudou substantivamente. Ela ganhou formas novas de expressão. Está em Marx. Para que criar conceito novo que diz menos do que Marx diz? Nesse sentido, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Veja, as formas de criação de novos trabalhos estão sendo muito insuficientes para absorver a forma de reprodução da força do trabalho em termos universais. Porque são formas secundárias, instáveis, precárias, alto trabalho, trabalho informal, trabalho cooperativo. É isso que está crescendo. Mesmo que cresça em alguns setores, por exemplo, a economia brasileira está crescendo, né? Está absorvendo a força. É temporário. Do ponto de vista da tendência geral e do movimento do capitalismo mundial, está sendo o contrário. E nos setores mais vitais, e nos países mais vitais. Então você tem que analisar a totalidade e não manifestações de taxas de desemprego localizadas pontuais de um ano para o outro, como faz a imprensa burguesa e os governos. Toda hora não vi notícia boa. Diminui o desemprego. Então não está tendo desemprego crônico. Engano. 2 dias depois eles estão falando, não, mas o mês não sei o quê, o desemprego. 2 dias não. No próximo mês a estatística vai dizer o contrário. É assim que está acontecendo. Do ponto de vista da lógica, a necessidade de trabalho está sendo reduzida, porque menor trabalho vivo, quantidade de trabalho vivo, está produzindo mais trabalho outro e mais lucratividade, que aumenta a produtividade. Isso está provocando uma mudança das relações de trabalho, porque não pode jogar todo mundo para despenhadeiro. Eles sabem do problema social, eles têm que ser consumidores. Esse consumidor mesmo para o Estado. Então estão se criando muitas formas temporárias, formas precarizadas de trabalho. Vou dizer que eu tive lendo estatística recentemente da Alemanha. A Alemanha é um país que está se estafando, né, dos principais problemas que a Europa está vivendo. Está dando as cartas para salvar a Grécia. Vai olhar, eu peguei uma estatística sobre o emprego na Alemanha. As estatísticas revelam que eles falam um wonder job, que houve um fenômeno, um milagre do trabalho, do emprego na Alemanha. Como? Trabalho parcial, part-time. É o seguinte, eles chamam mini-job, até tem já categoria sociológica para essa nova condição. Trabalho parcial,
sem direito, sem aposentadoria, sem 13º, sem férias. O cara ganha menos, trabalha menos. Estão brigando que nem braço por braço para conseguir esses empregos, porque os outros já não existem mais. Então, claro que tem que ter uma reprodução da força do trabalho, tem que ser administrada pelo Estado, inclusive, e pelo capital. Mas não é a reposição daquela condição de garantia da existência. Lembra quando eu falava do Engels? Que não é ganhar mais ou menos, é estar garantida a sua condição de existência. O mini-job não garante a condição de existência de quem está no mini-job. De uma hora para outra, ele vai estar na rua, procurando outro. Sabe uma das alegações que eles usam? É que é muito mais fácil demitir, não tem que pagar os direitos, e está sobrando gente que queira isso. Por conta do desemprego estrutural. É claro? Então veja, o desemprego estrutural não é desacreditado ou questionado, contestado por esses crescimentos de novas formas de trabalho. Ao contrário, é reflexo do desemprego estrutural. Você tem que analisar a totalidade nesse sentido. Né? E aí tem que ver o caso a caso. Tem lugar que está melhorando circunstancialmente, como dizem no Brasil. Eu não tenho estatística firme, de longa série, para falar do Brasil. Mas eu já tenho pontos que o desemprego, olha só, agora desce. E o que cresce é o pior emprego. Não é o emprego que sustentou o capitalismo, nem a relação assalariada. Está em xeque o capitalismo. Está claro? Deu para esclarecer minimamente? Não concorda não, né? Não, ele está do lado. Eu? É. Concordo, mas... Já está com uma forma triste. Eu falei, nossa senhora, fala aí, cara. Você está passado, menino. Eu vou pagar, né, pessoal? Deixa eu ver assim, quem mais vocês anos Amanhã eu vou continuar um pouco nessa linha com alguns elementos que eu não falei hoje, mas a gente vai continuar pensando nisso. Eu vou pegar na tabela. Vou fazer o ponto aí. Obrigadão pela paciência.